Feito, iniciada a gravação. Então, na aula de ontem, né, a gente viu a análise univariada. O objetivo da análise univariada é a gente analisar, né, começar a ter as primeiras informações nos nossos dados, analisando de forma individual, variável por variável, né, ter as nossas primeiras informações, entendendo como se comportam, né, ter um resumo de variável por variável. E a gente viu que, dependendo do tipo de variável que a gente estiver trabalhando, está disponível determinadas análises. Né? E a gente viu que o tipo de variável basicamente se divide, né, em duas. Depois a gente falou sobre outra, né, subdivisão, mas a mais importante nesse sentido é a primeira divisão, que é de, primeiro, né, variável qualitativa ou categórica, que são aquelas que descrevem, né, qualidades, categorias, como o próprio nome diz. E aí, para essas, a gente viu que a gente tem disponível as tabelas de frequências e os gráficos. A gente viu que tem o gráfico de setores, que também é conhecido como gráfico de pizza ou gráfico de torta. E também o gráfico de barras, né? E aí no vídeo ali eu chamei a atenção de que, na verdade, existe no software, e na maioria dos softwares é isso mesmo, tá, pessoal? Na hora que a gente pede um gráfico de barras, né? E de fato o que o SPSS nos entrega não é o gráfico de barras. Ele nos entrega o gráfico de colunas. Mas os dois gráficos são praticamente o mesmo gráfico, né? Só visualizado de forma diferente, que é aquela transposição dos eixos. E aí eu comentei ali e usei até uma variável que era classe, né? Que para mostrar que seria indicado naquele caso ali daquela variável o uso do gráfico de barras, e aí então, explicando, né? O gráfico de colunas, os retângulos estão dispostos verticalmente, e eu vou abrir, e aí vou passando, eu acho que talvez fique mais interessante, né? Eu vou só abrir rapidinho a aula de ontem e mostrar isso. E quando os retângulos, então, estão na posição, deixa eu ir lá, então aqui, né, ó, eu estava comentando sobre os tipos de variáveis, né? Então, basicamente, o importante para entender as análises é saber essa primeira classificação aqui, né? Então, as categóricas, que se subdividem entre nominais e ordinais, né? A gente já tinha falado sobre até essa diferença entre as duas aqui. O mesmo exemplo eu usei, né, na aula passada. Para explicar, né, essa subdivisão, mas a gente viu então que categóricas ou qualitativas, né, sinônimos, são variáveis então que descrevem categorias, classes, qualidades. Né? E aí a gente tem disponível, saindo aqui então, ou tabela de frequências, né, tipo essas daqui que a gente fez para as variáveis sexo, as classes de idade e as classes de escolaridade, né, aquelas variáveis que a gente criou na primeira aula, né, que eram obtidas de variáveis originais contínuas, né, variáveis aí quantitativas, mas aqui então no momento que a gente criou as categorias, elas são então variáveis categóricas ou qualitativas, e então a gente pode fazer ou tabelas de frequências ou gráfico de pizza, torta, setores, tá? Que é esse aqui, que é o das fatiazinhas, né? E que daí eu mostrei alguma coisinha ali falando sobre edição de gráfico, né? A gente pode brincar de botar corzinha diferente, de botar rótulo, tirar rótulo, de colocar título, tirar título, e assim por diante, né? Explode. Falei até ali, né? Bem rapidinho, só mostrei que tinha, mas nem usei, porque não é indicado de fato, apesar de parecer bonito, a parte de 3D do gráfico, né? Botar sombra, meio que virar ele, né? E aparecer assim como se tivesse uma terceira dimensão. Não se indica, porque de fato a gente não tem 3 dimensões, né? E aí, dos nossos dados, né? Das nossas informações. E aí a gente prejudica, inclusive, né? O entendimento, às vezes, de quem está lendo. Ou seja, a gente prejudica, né? Que a informação que a gente está querendo mostrar seja realmente absorvida, tá? Por poluir, né? Por botar informação demais ali, desnecessário. Aí, então a gente falou, ó, né, até eu falei lá no vídeo, que daí eu me toquei que isso aqui tá errado, então eu tenho que arrumar esse meu slide aqui, né, porque na verdade aqui a gente tá fazendo o gráfico de barras agora, e não mais o gráfico de torta, tá? Então aquilo aí tá errado. E o gráfico de barras, né, como eu tava falando, que na verdade o SPSS nos entrega, então, é o gráfico de colunas, né, porque os retângulos estão na posição vertical.
mas que é simplesmente a gente, de novo, né, também a gente pode editar, né, a gente tudo aquilo, né, tá ali disponível, não é muita coisa, né, mas tem alguma coisinha ali para dar uma melhoradinha às vezes, né, na visualização do nosso gráfico. E uma das opções que estão lá é a gente transpor o gráfico, inverter os eixos. E no momento que a gente inverte os eixos, a gente tem então o gráfico de barras. Então esse aqui de fato é o gráfico de barras, quando os nossos retângulos estão na posição horizontal, tá? E ele é indicado principalmente quando a gente tem rótulos, né? Então as classes, os nomezinhos, né, da nossa variável qualitativa, categórica, os nomezinhos forem muito extensos. E aí, até na hora que eu fiz lá, né, ele vai sair então como um gráfico de colunas, de fato, né? Na hora que ele saiu como um gráfico de colunas, e isso aqui estava tudo picoteadinho, né? Porque ele tem que caber embaixo disso aqui, né? Pensando então nessa disposição. Opa! Pensando nessa disposição em que as barrinhas estão assim, né? Na vertical, aquilo tinha que caber tudo aqui. E eram lá 5, 6 barrinhas, né? 5 barrinhas. Então, quanto mais barrinhas e maior for aqui, né, a informação a ser colocada, mais se indica então o gráfico de barras, que é nesse sentido. Uma outra coisa que eu não falei, é importante então falar agora, né, acho que eu me passei na gravação de ontem, sobre a ordem. Isso está até nas opções ali dos gráficos, a gente pode pedir, tá, para trocar essas ordens. A ordem geralmente, né, que vem do SPSS é seguir as classes da variável, tá? Então, de fato, aqui para nós é a classe 1, a classe 2 e a classe 3. Lembram que a gente criou as 3 classes e depois nós botamos os rótulos dos valores. Então, o SPSS usa isso para colocar essa como a primeira barrinha, a segunda e a terceira, né? O retângulo, né? Aqui no caso a coluninha, tá? E aqui nesse caso é a mesma coisa, tá? Então, ele segue essa ordem. Mas, às vezes, pode ser interessante para ajudar a visualização. Aqui está, tá? Mas, na verdade, foi só uma coincidência, porque a ordem das categorias acabou sendo a mesma ordem, né, de decrescência, vamos dizer assim, tá? De decrescer a nossa variável medida aqui, que é a contagem de indivíduos em cada uma das 5 classes. E às vezes isso não acontece, né? A ordem, como foi aqui, não é a ordem, né, de crescer ou crescer o que eu estou medindo aqui a contagem. Então eu posso trocar isso. E aí o que eu não falei então na aula passada é que a gente tem essa liberdade para escolher, né, a ordem que a gente vai querer colocar. Deixa eu alguém só um pouquinho. Pronto. A ordem que a gente vai querer colocar, basicamente, em quase todos os casos, ela está no nosso querer. Tá? A gente pode decidir, então, se a gente quer seguir a ordem do que a gente, né, das categorias ou do que a gente está medindo, o que quer que seja. Mas existem casos, e aí vou subir aqui, ó. Por exemplo, quando a variável é ordinal, então lembrem, né, esses gráficos, tanto de colunas quanto de barras, que é o outro ali, então, a gente utiliza para variáveis qualitativas, categóricas, que se subdividem entre nominais e ordinais, né? Quando elas forem ordinais, a indicação é que a gente não use outro ordenamento que não seja o da ordem da variável. Tipo aqui a escolaridade, tá? Aqui o da escolaridade também foi coincidência, né, ó, decrescendo. Mas vamos supor que no nosso banco de dados aqui a gente tivesse mais pessoas aqui, né, do nosso ensino médio aqui, entre aspas, tá? Do nosso ensino médio do que do ensino fundamental, que aqui fosse menor e que aqui fosse maior. Né? Não estaria na ordem. Então, se eu fosse colocar em ordem, esse seria primeiro, depois esse, por exemplo. Não faríamos isso. Porque isso atrapalha no entendimento. Porque a escala da variável, a ordem, né? Eu vou ter que fechar meu vidro aqui porque o cachorro... Só um pouquinho. Pronto, voltei. Então, o que eu estava falando, né? É importante quando a variável é ordinal a gente preservar a ordem, né, das categorias e não do que eu estiver medindo, tá, gente? Porque quando os olhos da gente batem um gráfico desse, isso aqui ajuda muito. Então, se eu te colocar isso aqui fora de ordem, colocar as barras na ordem, pode confundir muito a pessoa ir lá procurar, tá? Mas qual é a menor escolaridade, onde é que está a maior escolaridade, certo? Então, esse é a indicação só de ordem, né, das barrinhas ali, dos retângulozinhos nestes gráficos, tá? Depois a gente viu, então,
o outro tipo, né, de variáveis, que são as variáveis numéricas ou quantitativas, que descrevem realmente, então, que os números delas não são códigos, como a gente utiliza quando são as categóricas, né, as qualitativas. O número é algo que a gente observa, que a gente mede, tá? Que a gente obtém lá no nosso indivíduo. E aí a gente viu que pode ser discreto ou contínuo, vimos, né, a diferença entre elas. E o mais importante, então, sobre a análise, a gente vê, então, quando elas são numéricas, a gente consegue, então, resumos a partir das medidas descritivas, né? Então, eu consigo, por exemplo, calcular média, mínimo, máximo, desvio padrão, variância, assimetria, cortose, né? E mais um montão de medidas, né? E outros gráficos também. Porque daí me interessa saber, né, onde está a concentração de pessoas, qual é o valor mínimo, o valor máximo, se esses valores se dispersam, né, estão variando bastante, se eles estão concentrados mais para valores menores, mais para valores maiores. E aí faz sentido a comparação entre o que eu estou medindo também. Né? E aí a gente viu esse exemplo aqui, que eram várias características sobre a imigração. E aí aqui fazia sentido até, né? Daí eu mostrei para vocês que uma das opções lá, né, geralmente o padrão, né, é que fique na ordem das variáveis, que era da variável de 10 a de 17. Então, se eu rodar isso assim, sem mudar aqui, ó, aqui eu botei, ó, descendente de médias. Mas o padrão é variable list, ou seja, é a ordem das variáveis. Estaria, então, na minha tabelinha, primeiro a de 10 e por último a de 17. Como eu fui lá e troquei para esta opçãozinha aqui, ficou então a tabela deste jeito, mostrando a maior média até a menor média. Ou seja, da característica mais importante, né, considerada, né, pelos portugueses para as pessoas imigrarem para lá, e até a menos importante, tá? A gente viu também, né, que na verdade é basicamente este mesmo resultado aqui colocado num gráfico, né, e aí eu comentei com vocês que é a gente identificar, né, depende de onde a gente está publicando, depende de para quem que a gente está publicando esse resultado, se a gente quer ou não, né, precisa desse apelo mais visual, né, e aí o gráfico seria mais interessante, e aí eu mostro para vocês o gráfico de perfil na sequência, onde a gente enxerga só as médias, né, de cada uma das nossas, né, variáveis lá, quesitos para imigração. Né? E aí fica aqui, né, gritando, talvez, né, muito mais gritando, qual é a característica menos importante e qual é a característica mais importante, né, para eles no que diz respeito à imigração, tá? Depois a gente viu também mais dois gráficos na sequência que diziam respeito à distribuição dos dados. Como os nossos dados estão distribuídos? Estão mais perto do 0? Estão mais perto do 10, que são os nossos limites, né, os mínimos e máximo? Estão variando bastante? Estão variando pouco? Né? E aí a gente viu que tem dois gráficos para identificar isso. Um deles é o box plot, né? E eu expliquei como é que ele é mostrado, né? Onde como é que são, né? Essa barrinha, né? É uma barrinha, né? Uma caixinha, né? Que é o nome do gráfico, box plot, né? O gráfico de caixa. E esses prolongamentos, são chamados de bigodes. Eles vão até o mínimo e o máximo quando não existir valor considerado atípico. Aí falei, né, que às vezes em alguns casos vai ter valor atípico, né, ou seja, um valor que não é o esperado, ou seja, os meus dados estão muito mais concentrados aqui, né, para valores grandes, então aparecer em valores muito pequenos não é o esperado dentro desse global de onde os dados estão distribuídos, né, então isso é o que o Boxplot me mostra, tá? E na sequência a gente viu que, aqui tem toda essa explicação, né, a partir de um exemplo. Na sequência a gente viu o histograma, e o histograma também dá essa ideia, então, de distribuição dos nossos dados, né? Então mostra ali do 0 até o 10, né, que são as nossas medidas. Aqui a gente escolheu as duas variáveis extremas lá, né? A menos importante, ser branco, e a mais importante, que é ter qualificações profissionais. E a gente viu lá como é que elas estavam distribuídas. A gente viu que existia assim onde é que estava a concentração, onde é que tinha menos concentração, né? Então, menos concentração, mais concentração. E aí eu falei a respeito de assimetria, que é uma medida, às vezes, bastante interessante para mostrar que os nossos dados não estão distribuídos de uma forma, assim, relativamente esperada. Geralmente as pessoas esperam as coisas, vamos dizer assim, mais comportadas, mais distribuídos em torno do centro,
né? É de 0 a 10. Será que as pessoas então estão mais ou menos ali no meio do caminho, perto dos 5? Ou tá tudo mais ou menos igualzinho entre o 0 e o 10? É mais ou menos o que tá no na nossa cabeça, né? Ou uma coisinha mais ou menos todo mundo igualzinho entre o 0 e o 10. Ou se tiver que ter uma concentração que seria mais ou menos no meio e que ela vai diminuindo nas pontinhas. E quando isso não acontece, esses dois casos que eu tô falando, então seria simetria, os dados seriam simétricos, a gente vai ter a assimetria. E aí aqui eu comentei sobre a simetria positiva e negativa. Esta é positiva, né? A diquinha que eu dou lá é sempre assim, olhar, tem uma caudinha, né? Sempre que tem assimetria tem uma pronunciação de cauda. A cauda está apontando para o lado direito, que é o lado dos positivos. Aqui tem uma pronunciação de cauda e a cauda está apontando para o lado esquerdo, né? Lado dos valores negativos. Então, por isso que né? Só para ajudar a entender a denominação, né? Essa é uma simetria negativa e essa é uma simetria positiva, tá? Até eu falei lá um exemplo, né, que o caso mais clássico de assimetria positiva é a distribuição de renda, né? São muitos ganhando pouco, poucos ganhando muito, tá? E aí veio a parte mais densa aqui da nossa aula, que eu falei para vocês, que era o último terço, né? Que é a parte da inferência, que eu falo da estimação e na sequência eu falo do teste de hipóteses, tá? Para entender aqui, eu falei bastante da pesquisa eleitoral. Eu gosto muito de usar esse exemplo, que é uma coisa assim que, independente da área de qualquer um de nós, né, de que área a gente é, o que faz sentido pra gente, né, eu sou da área de saúde, eu sou da área financeira, né, qualquer que seja a área, eu sou estatística, né, vamos dizer assim, de área né, específica de aplicação nenhuma, né, vamos dizer que estatística é mais da parte ferramental em todas as áreas. Entender de eleição é uma coisa muito mais simples, né? Pegar um exemplo de eleição para entender o que está acontecendo fica mais simples. E aí eu comentei lá, né, que o nosso objetivo, geralmente, né, quando eles fazem lá a pesquisa, primeiro, né, de forma geral, quando a gente faz pesquisa amostral. Mas não é na amostra o nosso interesse está na população. Mas, por vários motivos, principalmente motivo financeiro, né, que se resume também a tempo é dinheiro, né, a gente não tem condições de chegar na população. Então, a gente faz uma pesquisa amostral, tirando, então, os dados da amostra. A primeira informação que sai vai ser da amostra, mas o nosso objetivo não é ter informação da amostra. O nosso objetivo é ter informação da população. Então, o que a gente faz é inferência, né? É inferir, é estimar, tá? É testar sobre parâmetros da população. Então, aí eu digo lá, então, meu objetivo de fato, quando se faz pesquisa eleitoral, é saber a intenção de voto de todos os eleitores. E não daqueles 1.000, 2.000 que respondem à pesquisa, né? A amostra selecionada lá, calculada e selecionada. Então, a gente faz inferência. E aí, quando eu falo lá, né, de estimar, eu estou tentando, então, descobrir este pezinho aqui, que é a proporção de pessoas na minha amostra que diz que tem intenção de votar no fulaninho, no candidato A, no candidato B e assim por diante. E aí a gente fala, isso é uma forma de estimar, que chama de estimação pontual, tá? Mas também existe a outra forma de estimar, que seria a estimação, ou seja, não só dando um único valor, mas sim dando um intervalo de valores esperados para aquilo que eu estou medindo. E aí a gente tem a estimação por intervalo, né? E na estimação intervalar, ela é geralmente preferível, porque a gente vai dar lá um limite, né, como se estivesse dando um conjunto possível de valores, né, um limite inferior e um limite superior esperado, para que aquele nosso parâmetro esteja ali dentro, né, então, aí eu dou um exemplo também de altura das pessoas, vamos supor que esse seja o meu interesse. No exemplo lá, depois a gente vai fazer uma inferência ali, né, fazer uma estimação e um teste de hipóteses para o nível de confiança social do português. Eu vou ter, então, um intervalo, eu vou ter lá o mínimo e o máximo que eu espero com determinada confiança, né? E a confiança diz o quê? A probabilidade de que aquilo que eu esteja falando seja verdade, né? Que aquele resultado que eu vi na amostra valha também para a população, certo? E isso nunca é 100%, todo mundo gostaria de ter, então, confiança de 100%, mas a gente só teria confiança de 100%, a gente só teria confiança de 100% se eu olhasse toda a população, né? E, às vezes, a gente não tem tempo e dinheiro, e o caso da pesquisa eleitoral é um caso mais legal ainda, porque, na verdade, mesmo que a gente tivesse muito tempo e muito dinheiro, né, ela perderia o propósito, porque a gente sabe que passou 2 dias e as pessoas mudam de opinião, né? Então, ela teria que ser muita gente fazendo, né, de forma muito rápida para ela ter, então, alguma informação. E, de fato, não teria também alguma, né, importância, porque mesmo que eu conseguisse pesquisar todos os eleitores num dia só e publicar esse resultado no mesmo dia, né, tentando abraçar o máximo possível de qualquer variabilidade que, né, segurar que ela aconteça,
não vai refletir de fato o que vai acontecer, sei lá, na eleição daqui a um mês, daqui a uma semana, quanto tempo que seja, né? Porque daí pode lá o candidato A fazer tal coisa, o outro fazer lá outra tal coisa, e foi tudo pro, né, água abaixo, essas estimações aqui, tá? Então, aí chegamos no intervalo de confiança, falamos então de nível de confiança, e depois, na sequência, a gente fala de testes de hipótese, então já vou aproveitar o ganchinho aqui, onde a gente fala de significância, né? E significância é chance de errar. Então, se confiança é a minha segurança, é a probabilidade de que eu esteja estimando seja verdade na população, do que eu obtive na amostra seja verdade na população, o contrário disso é a chance de eu errar, né? Que é, então, a significância lá no teste de hipóteses, tá? Na sequência, então, aqui a gente faz o intervalo de confiança para a média, tá? A média, então, é a confiança social, tá aqui, né? A gente pede um intervalo de confiança de 95%, é o padrão. Comento sobre isso também, né? Existem outros valores, né? Tem valores mais utilizados. A confiança geralmente é 90, 95 ou 99, tá? Uns números meio mágicos assim, que geralmente é, vamos dizer, aceito na comunidade acadêmica, tá? Mas dependendo da área, tem áreas lá que só aceitam 99. Tem áreas que são áreas mais recipientes, dependendo da pesquisa que eu estou fazendo, que aceitar 90, né, de confiança e, portanto, 10 de erro, de significância, tá tudo bem, porque a gente está numa área que está recém começando a estudar e a conhecer. Tá? Então, isso tudo depende muito de quem está trabalhando e onde está trabalhando, tá? A gente vai lá e calcula o intervalo. Eu falo aqui, né, a respeito da média. Acho que uma coisinha que eu não chamei atenção, o meu parâmetro aqui, média, é sempre o centro deste intervalo, tá? Então, se vocês forem olhar, né, o limite inferior, limite superior, a média é exatamente o centro. Tanto que eu uso lá o exemplo, quando eu falo do intervalo de confiança, eu uso o exemplo da pesquisa eleitoral, que eles falam lá da amplitude. Eita, faltou o nome agora para mim. Os pontos percentuais, né? A margem de erro, veio a palavra. A margem de erro, que são os pontos percentuais para cima e para baixo, né? Então, na verdade, o que eles entregam para nós, lá do ponto de vista é proporção, não é média, né? Outro parâmetro de interesse. Mas eles dão o valor pontual e dizem qual é a margem de erro, ou seja, eles estão dando o intervalo para nós. É como se eu dissesse, pega isso aqui, diminui e soma, né, daquele valor ali que eu te dei, e tu vai ter o intervalo de confiança, tá? Basicamente é isso. Aí eu comento sobre esse cuidado, que eu chamei a atenção aqui, né, no slide, que o valor mínimo observado foi 0 e o valor máximo observado foi 10. Ou seja, existe algum português ali dos nossos 1511, acho que era isso, né, que a gente tinha. Né, não aparece meu N aqui. Não aparece meu N. Acho que era 1511. Daqueles nossos, né, da nossa amostra de português, existe algum, pelo menos algum deles, que zero confiança social. E existe um outro lá totalmente confiante, 100%, né? Ou seja, 10, né, máximo da escala de confiança nas pessoas. Não é isso que a gente está estimando aqui, gente. Isso é muito importante. Eu não estou falando em termos pontuais, eu não estou falando assim, eu quero estimar o quanto fulaninho confia. Não. O que eu estou querendo estimar é qual é a confiança média do povo português, do cidadão português, de toda a população portuguesa. Certo? É da minha população como um todo. Ou seja, é tudo em termos médios. Então, por isso que eu botei esse cuidado aqui, né? Então, veja que o intervalo ele é curtinho, sim. Porque eu estou querendo estimar em termos médios, tá? E não o que cada pessoa confia. Ok? E aí, na sequência, a gente faz um teste de hipóteses para identificar. E a ideia do teste de hipóteses é a gente fazer alguma afirmação, né, a respeito do nosso parâmetro, buscar os dados da amostra e ver se essa amostra confirma ou refuta, né, ou contraria aquilo que a nossa hipótese está afirmando. E aí a gente usou como hipótese o centro da escala, né, aquilo que mais ou menos a gente tem, às vezes, né, como um pensamento inicial do que aquilo que eu estou estudando, né, principalmente aquilo que a gente não entende nada. Não entendo nada aqui, né, de confiança social. Mas eu sei que está entre 0 e 10. Então 5 é o meio do caminho ali, né? Aí eu posso perguntar, será que então a confiança, eu poderia dizer que a confiança, quero saber, né? A confiança média do pesquisador, meio que vem de uma pergunta, né? A nossa hipótese. Depois ela é uma afirmação. A confiança média do português é o centro da escala? É 5? Essa é a minha pergunta, certo? Essa é lá a nossa hipótese, a nossa H0. Tá? E aí eu vou só dar um pulinho lá e mostrar que quando a gente fez essa análise, a gente foi aqui e botou, ó, o valor de teste é 5, tá aqui o valor de teste, tá? Para fazer, né, esse teste. E
Eu vou chamar a atenção de uma outra coisa aqui, porque agora estamos no iníciozinho da aula, talvez vocês estejam não tão cansados ainda, né? Claro que já trabalhar a manhã toda, né? Sempre a gente acorda cansado. Mas talvez agora eu faça um pouquinho mais sentido do que o que eu gravei ontem. E aí eu posso chamar a atenção de uma outra coisa que eu não falei ontem, que é uma correspondência que existe entre esses dois métodos, o intervalo de confiança e o teste de hipóteses, tá? Depois eu vou pular essa parte toda aqui onde eu explico, tá? Porque depois vocês olhem lá de novo, né? Quem não olhou, e eu explico a respeito de como é que funciona o teste de hipóteses. Eu dou um exemplo aqui, né? Que é um exemplo bastante utilizado pra gente entender os tipos de erros que a gente comete, né? Usando a ideia de um juiz que tem que decidir, né? Lá a respeito da inocência ou se um réu é inocente ou culpado. Aqui, então, a gente fez o teste, aqui eu mostro como fazer o teste, né? E a gente foi interpretar. E a principal interpretação e eu disse pra vocês assim, né, assim, ó, se eu puder dar uma regrinha aqui, depois as coisas começam a fazer mais sentido. Se eu puder dar uma regrinha olhem este valorzinho aqui. Este valorzinho é o p-valor, né? Quem já leu alguns artigos científicos, é basicamente assim o valor que mais aparece nos artigos. Aparece às vezes dessa forma aqui, ó. Diz qual é o valor da estatística calculada aqui, que deu menos 15,073, ou às vezes nem isso, e já diz lá, né? Que aquilo que encontrou, blá, 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 entre parênteses, P igual a tanto, que é o nosso P-valor. E aí até dei um duplo clique aqui, o valor era infinitamente pequeno, né? Ele era lá com, sei lá, 40 zeros, era um valor minúsculo, né? Antes da vírgula, até chegar ao primeiro dígito significativo, né? Então, esse valor é bem, bem, bem pequeno, né? Ou seja, quase zero, né? Não é zero, é quase zero. E aí, a comparação que a gente tem que fazer do p-valor com aquele nosso alfa, lembram lá, né? Eu fiz um intervalo de confiança de 95%. Então, eu quero uma segurança no meu resultado, quando eu estou fazendo essa inferência, saindo da amostra e indo para a população, de 95%. Essa é a segurança, a confiança que eu quero. Bom, então sabemos que se eu tenho 95% de confiança é porque eu tenho chance de errar 5. Estou permitindo, né, concluir e estar errando nessa conclusão, e o erro, né, a chance desse erro acontecer, 5%. Tá? Mas, de fato, a gente só vai saber o erro dependendo da amostra que a gente coletar. E é isso que é o p-valor. O p-valor que a gente tem aqui é o erro calculado, obtido a partir dos dados desta amostra. E aí o erro aqui é muito, muito, muito pequeno, quase zero. E a questão é, qual é o erro que eu tolerava? 5%, né, que é o nosso alfa. O alfa, então, é o erro máximo que o pesquisador tolera para rejeitar H0. Né? Porque H0 dizia lá, mi igual a 5, centro da escala. O 5 lá, né, entre 0 e 10. E essa significância muito, 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 muito pequenininha está me dizendo o quê? Isso não é verdade. Certo? É muito pouco provável que isso seja verdade. Que a média da confiança de todo o povo português seja 5. E não só eu consigo dizer isso, como eu consigo dizer aqui, ó, que é menor. Porque o valor que eu encontrei na minha amostra é menor. E é menor significativamente da média de referência, que era o 5. Certo? E aí, só para finalizar, então, isso que sim é novo, né? Para a gente comparar com o intervalo de confiança, se a gente vier aqui e olhar, ó, eu estou dizendo que com 95% de confiança, de segurança, eu estou dizendo que a média, né, da confiança social, do índice de confiança social dos portugueses, deve ser no mínimo 4,22 e no máximo 4,40. Aí eu vou lá e pergunto, onde é que está o 5? O 5 está aqui dentro? 5 é um valor possível? Eu espero com 95% de confiança de que seja 5? E a resposta é não. Existe alguma chance de ser 5? Se aqui dentro eu tenho chance de 95%, teria chances de valores menores do que 4,22? Teria chances de valores da média, né, ser maior que 4,40? Sim, é o nosso 5%. Né? Se a gente voltar aqui nesse desenho aqui, ó, é 2,5% para baixo daquele valor lá, 2,5% para cima daquele valor lá. Ou seja, o nosso 5 está aqui para a cauda da direita. E a chance dele acontecer é muito, muito, muito pequena. Então, eu vou confirmar que algo que tem chance muito, muito pequena seja verdade? Não, contrário. Então, eu vou dizer, então, que o que deve ser verdade é que mi não seja 5. Que mi seja menor. Porque com 95% de confiança, eu estou apostando que mi esteja entre 4,22 e 4,40.
Certo, gente? Com isso a gente finaliza a revisão da 2 e eu queria saber se fez sentido para vocês isso que a gente viu aqui. Eu vou molhar minha garganta. Todo mundo quietinho, é porque fez sentido? Ou porque não fez sentido nenhum? Pra mim, tudo certo. Ai, que bom. Fez, total. Que bom, que bom. E até eu falei lá no vídeo, né? Sei lá, para alguns de vocês talvez seja a primeira vez que estejam fazendo um intervalo de confiança, a primeira vez que estejam fazendo um teste de hipóteses. É fazendo muitos, é exercitando que essas coisas começam a fazer mais sentido pra gente, né? E é isso que é o objetivo também lá depois da nossa avaliação final, né? É botar a mão na massa e ver se isso faz mais sentido ainda, tá? E vai fazendo, tá, gente? Não é assim algo tão trivial, é realmente um pouquinho chatinho para quem não tá totalmente iniciado no assunto, tá? E aí a gente segue. Que saco isso aqui, gente. Tem que ter algum lugar que tenha essa opção de tirar isso. Talvez até a última aula eu descubra. Que ele fica dizendo que eu estou projetando, né, para todo mundo essa tela. E sim, era o que eu queria mesmo, que bom. Seguimos, então, né? A gente, então, viu primeira aula, né? Conhecemos o SPSS, vimos como entrar com o banco de dados lá para dentro, vimos como fazer a leitura e a limpeza inicial desse banco de dados, né? A preparação dele para análise, criamos variáveis novas, né? Que a gente iria utilizar na análise. Ontem, então, a gente começou a fazer essas análises, olhando cada variável individualmente. E hoje e amanhã, né, é o conteúdo em que nós vamos ver, então, os dados bivariados, né? Ou seja, olhando os dados 2 a 2. E o grande objetivo aqui é verificar se existe relacionamento entre as variáveis, tá? O que é dizer que existe relacionamento, dizer que existe associação entre duas variáveis, né? É dizer, né, que os valores de uma das nossas variáveis tendem a acompanhar os valores da outra variável, né? Em que sentido? Os valores de uma aumentando, a gente pode esperar que os valores da outra também aumentem, né? Exemplo, altura de pais e filhos, né? Pais altos tendem a ter filhos altos, né? E aí, e o inverso também, tá, gente? Pode acontecer, então, casos em que eu espere valores maiores para que aumentando os valores de uma, eu espere que o da outra diminua. E aí a gente está falando de uma associação inversa, uma associação negativa entre as duas variáveis, tá? Essas duas variáveis, às vezes, elas podem ser identificadas, não é necessariamente, né, não necessariamente é usado, né, na pesquisa, na minha pesquisa, que eu estiver estudando, mas às vezes sim é o foco, né, da pesquisa. Identificar uma variável que é resposta, certo? Que é uma variável que é explicada por outra variável, que é a nossa variável explicativa, ou variável preditora, ou, né, às vezes, acho que até o nome mais conhecido, mas é o nome que eu menos gosto de usar, que é chamar como variável independente, tá? Então, daí chama a variável aqui, né, a que eu estou respondendo, aqui depende, né, a que eu estou explicando, de variável dependente, e essas aqui se chama de variável independente. Não gosto do nome, e vocês vão entender isso lá na aula que vem, que eu vou chamar atenção, tá? E aqui eu dou alguns exemplos, né, em que identificar se isso acontece vem de perguntas, né, do relacionamento entre duas variáveis. Então, eu posso ter interesse em responder se a etnia pode explicar preferências políticas, né? Será que pessoas de etnias diferentes têm preferências políticas diferentes? Será que a idade explica a preferência de consumo? Será que mais jovens consumem mais velhos consumem menos? Mais jovens consumem determinada coisa e mais velhos consumem determinadas outras coisas? Será que a região de origem de um trabalhador explica a produtividade dele? Né? Ou seja, dependendo de onde ele vem, né, de onde ele nasceu, ele vai produzir mais ou produzir menos, tá? E assim por diante, tá, gente? Tipo o exemplo que eu dei e outros tantos, e agora é a gente, cada um de vocês, dentro da sua área de pesquisa lá, e começar a enxergar, né, esses relacionamentos aí, essas associações que possam fazer sentido, tá? Eu posso avaliar, deixa eu subir aqui um pouquinho,
eu posso avaliar estas associações de duas formas, basicamente, vamos dizer assim. De uma forma gráfica, visual, certo? E essas formas eu posso olhar, por exemplo, num gráfico ou até uma tabela, tá? A tabela nesse momento aqui ela teria mais a informação visual, porque eu estaria enxergando ali a associação acontecendo. Ou eu posso medir esta associação, tá? E aí existem duas formas de medir. Dependendo do que eu estou medindo, eu posso obter um coeficiente para medir a associação. Tipo, vou falar de um que a gente vai ver na aula que vem, que talvez vocês já ouviram falar, que é o coeficiente de correlação de Pearson, né? O coeficiente mais conhecido, né? Dentre vários coeficientes que a gente possa calcular. Ou eu posso, né, além de medir esta associação, ou nem medir, só testar se ela realmente existe, né? E aí a gente vai ter os testes de hipóteses. Então essa segunda parte que eu falei, né, que é medir a associação e testar, é o conteúdo que a gente vai ver daí na aula que vem, tá? Daí a gente vai ver bastante testes de associação. E aí, de novo, talvez a gente entre numa partezinha mais densa, tipo aquele finalzinho então da aula de ontem, porque a gente vai ver um monte de testes de hipóteses. E parece uma chatice gigante. Mas é que existe um monte de teste porque depende do tipo de variável que eu estou trabalhando. Lembrem ali, né? Existe variável categórica ou numérica. E as categóricas, nominais ou ordinais, e isso começa a ser importante, né? Também. E depende, então, dos cruzamentos que eu vou fazer. A variável que eu estou analisando, eu estou cruzando duas quantitativas ou eu estou cruzando duas qualitativas? As qualitativas que eu estou cruzando, elas são nominais ou são ordinais? E assim por diante, tá? Então você vê que tem um monte de teste em função disso, tá? Do tipo de variável que eu estou trabalhando. Então a gente vai ver hoje mais a parte gráfica, tá? Um gráfico que a gente já viu ali, né? Que a gente acabou de rever, é o gráfico de perfis, onde a gente pode, então, lembra que a gente tinha visto, né? A gente queria ver o perfil médio nestas oito características para a imigração, que a gente conseguia ver aqui no desenho, né? Quando era um só aqui, né? Que o ser branco era a característica menos importante e ter qualificações profissionais era a característica mais importante, né? Com maior média. E agora o que eu vou começar a visualizar é abrir estes gráficos cruzando com outra variável. Então o que eu quero ver aqui agora é, bom, já sabemos que de um modo geral, essa característica é a menos importante e essa característica é a mais importante. Mas será que não tem uma relação aí com o sexo? Será que não tem uma relação, ou será que homens e mulheres pensam igual? Será que pessoas mais jovens e mais velhas pensam igual? Será que pessoas com menor nível de instrução ou maior nível de instrução pensam da mesma forma? Certo? Aí começam os nossos questionamentos a respeito daquilo que nos interessa, né, conhecer, tá? Aqui a gente começa às vezes a dar chutes, né, que não fazem sentido nenhum, porque, sei lá, não é a nossa área de pesquisa, né? Mas vamos dizer assim, né, algo que a gente talvez consiga ter mais ou menos uma ideia de que, opa, será que? E fazer as perguntas, tá? E aqui o nosso será que será que as classes de idade, né, são 4 classes de idade, que nos demonstram do mais jovem ao mais velho, pensam da mesma forma sobre esses 8 itens, essas 8 características sobre a imigração, né? E aí a gente olha este gráfico, né? Então eu vou fazer o caminho inverso aqui com vocês, né? Vamos olhar o gráfico primeiro. E a gente olha o gráfico e a gente consegue enxergar o quê? O padrão é muito, muito, muito parecidinho. Ou seja, esses 4 perfis, que são um para cada uma das classes de idade, parecem muito paralelos, ó. Eles andam juntinhos. Mas a gente consegue enxergar, né, neste paralelismo, inclusive, né, que existe, né, alguns mais para o lado esquerdo, que seriam médias menores, alguns mais para o lado direito, que são médias maiores, tá? E a gente vê o quê? Que os mais para a esquerda, nas médias menores, são aqui, ó, o azul e o verde. Ou seja, as pessoas mais jovens, até, né, 50 anos, juntando os dois ali, né, o verde com o azul. E o que fica mais pra lá, principalmente mais pra lá, ó, parece que ganha toda a vida, né, ó, toda a vida, o roxinho ali, né, bordozinho, é a nossa classe mais, né, a maior, a mais alta, né, classe de idade, ou seja, os mais velhos. Está, então, lá, né, pro lado mais direito, ou seja, seriam as pessoas mais conservadoras, pensando aqui, né, onde esses requisitos, ou seja, são mais exigentes sobre os requisitos que dizem respeito à imigração. Tá, gente? Então essa seria a nossa interpretação. Mas já fica aqui uma pergunta. O
Porque eu estou olhando aqui, que parece que os mais jovens são menos conservadores, os mais velhos mais conservadores, quanto aos requisitos, 8 requisitos da imigração. Tudo isso parece, tudo isso é visual, né? E porque eu estou olhando isso aqui com base na nossa amostra de 1511. Mas eu gostaria de saber se isso aqui acontece também lá na população. Será que é mesmo isso, né? O povo português mais jovem é menos conservador e os mais velhos são mais conservadores? É isso que acontece? E isso a gente vai ver na aula que vem, que existe um teste de hipóteses para confirmar ou rejeitar isso. Certo, gente? Então as coisas vão se complementando. Aquilo que eu enxergo de forma visual, depois tem um teste que vai me mostrar se aquilo é realmente significativo ou não. Igualzinho que a gente viu na aula passada. Na aula passada eu estava olhando individualmente cada variável e agora eu quero saber se aquilo que eu vi individualmente na amostra vale também para a população. E por isso que eu fui lá e fiz o intervalo de confiança e fiz o teste de hipóteses. Tá? Então tudo é complementação. A gente começa descrevendo, visualizando, para depois ir testar. E para depois modelar, que é o que a gente vai ver lá na parte da última aula, né? Que é a análise multivariada, onde eu tento modelar, achar um modelo que descreve de forma geral os meus dados. Tá? Como é que eu faço esse gráfico? Então, beleza. Vamos ao SPSS. Aqui. Eu não mudei lá o banco de dados, né? Porque vocês viram que o que a gente faltava ver... Deixa eu só botar aqui, ó. Que na aula 1, né, até onde a gente conseguiu ir, a gente foi aqui na variável 59, que era a participação cívica. Aquele pedacinho que faltou da aula 1, a gente não incluiu variáveis. E na aula 2 foi só análise, né? Também não incluímos variáveis, tá? Então eu continuo com o mesmo banco lá do finalzinho da aula 1, enquanto estávamos juntos, tá? Bom, como é que eu faço essa análise, né? Eu venho aqui, ó, em gráficos e neste aqui, não é mais neste aqui que a gente viu lá na aula passada, né? Porque na aula passada a gente viu de barras, a gente viu de linha, a gente viu de torta, a gente viu de torta aqui, né? De setores, a gente viu o box plot, o box plot e o histograma. Agora, nós vamos no Chart Builder, tá? Isso aqui, gente, tá? Depois a gente poderia ler aqui tudo, tá? Se vocês quiserem ler depois de novo aqui, né? Então não diga que não mostrar novamente. Mas essa caixinha aqui só tá me dizendo que essa parte de construção dos gráficos, essa definição, lembram aqui, ó, eu não vou conseguir puxar, mas aqui é o nível de medida, onde a gente dizia se era nominal, se era ordinal ou se era escalar. Isso aqui é muito importante estar bem definido e corretamente definido, porque ele não vai deixar a gente fazer algum gráfico, por exemplo, que tenha que ser categórica se eu tiver uma variável métrica, né, uma variável escalar. Ele não vai deixar eu fazer. É isso que ele está dizendo aqui. Né? Então eu preciso estar com isso aqui bem definido, tá? Ops, esqueci de apertar para não mostrar mais. Beleza, quando entrar de novo vai mostrar. O que a gente tem que fazer, né? O gráfico que eu quero fazer aqui é um gráfico de linha. Então, aqui embaixo, selecionem linha, certo? Eu quero linhas múltiplas. Se eu pedisse esse aqui, seria exatamente aquele que a gente tinha feito só com as médias, né? Das 10 variáveis. Agora eu quero múltiplas linhas, porque eu quero uma para cada uma das 4 categorias de idade, certo? Então, este é o meu gráfico. Nós vamos arrastar agora as variáveis, tá? Tá, daí eu posso pegar isso aqui, ó, e botar aqui pra cima, tá? Faltou dizer isso, né? Peguem este gráfico que vai aparecer aqui, ó, depois que eu selecionei, e arrastem ele aqui pra cima. Ele já começa a mostrar uma visualização tipo que tá lá nos slides que vocês viram, tá? E aí ele me disponibiliza, né, essa caixinha que a gente não vai precisar nesse momento, mas posso deixá-las abertas. O que eu preciso é dizer para ele quem é o meu eixo Y e quem é o meu eixo X. E qual é, né, quando a gente tiver, o que vai dar as cores, no nosso caso assim, né, o que vai dar, na verdade o que a gente tem aqui é quem vai dar as cores, né, para cada um dos nossos perfis, né, quem vai ser o verdinho, quem vai ser o azulzinho, lembram lá, né, as nossas categorias de idade. Então aqui, ó, pro Y eu preciso puxar da D10. Aí seguro aqui, né, o shift do meu teclado e D17. Selecionei então de D10 até D17, selecionei a primeira, shift, fui selecionar a última, todas elas as 8 selecionadas, arrastem pro Y, tá? Ele já me diz aqui embaixo, né, quais são os nomezinhos que vão ter, né, os index das categorias, os labels, que é justamente os nomes, né,
das variáveis, ó, ter qualificações acadêmicas, ter familiares próximos, saber falar a língua e assim por diante, ó, todas as 8 características aquelas, tá? Ok. Já começa a ter a carinha do nosso gráfico. Eu só preciso dizer agora quem são os perfis, que no nosso quadro são 4 perfis, né? E esses 4 perfis vão ser definidos pelas cores, onde eu tenho que colocar nessa caixinha aqui a variável idade 2. Ó, e aqui embaixo ele até mostra ali, né? Ó, a idade vai de até 30, depois a segunda, depois a terceira e depois a quarta, acima de 65 anos. E aí eu pego ela e arrasto para set color, tá? E depois disso, só clicar em OK e vai produzir o nosso gráfico. Da mesma forma como a gente viu os outros lá, a gente pode clicar e editar, tá, gente? Quando for necessário, trocar a cor. Aqui no nosso caso a gente vai editar porque tá complicado. Ó, estão vendo aqui? São grandezinhos os nomes, né? Sim, até a gente já tinha visto o gráfico. Eu fechei aqui, né? Sim, o da aula 2, né? Foi este gráfico, só que com uma linha só, porque era o consolidado, né? Não era por classes de idade. E a gente já fez a transposição. Então eu dou um duplo clique aqui para abrir a caixinha do editor gráfico, tá aqui. E aí a gente clicando aqui no gráfico, a gente vai pegar e usar, cadê ela? Aqui, essa aqui, né? O botãozinho do transpor, o nosso gráfico. E aí ele inverte, colocando então aqui as características, né? E aqui a nossa medida, que é as médias, para cada um dos 4 perfis, né? E aqui a nossa, né, os 4 perfis que são as classes de idade, tá? Que a gente já tinha analisado ali. E todo o resto lá, né, gente? Tem um monte de coisas lá, que algumas eu nunca utilizei, né? Nem sei, mas tem muita coisa lá para ir mexendo, trocando, sei lá, legenda de lugar, aumentando letra, mudando fonte, tá? Mudando corzinha dos perfis, certo? Tem muita opção lá para ir fuçando, tá? Então esse foi o gráfico de perfis, que a gente já tinha visto de forma univariada, agora de forma bivariada, tá? Tranquilo até aqui, gente? Agora, nós vamos ver este gráfico aqui, que a gente viu lá que é um gráfico de barras, né? Porque está nessa posição aqui, tá? Certo? Mas de fato, a gente viu que o que o SPSS nos entrega é sempre gráfico de colunas. E depois a gente vai lá e transpõe igual a gente viu esse último agora, né? Só transpor os eixos. Mas vejam que agora eu não tenho mais uma única barrinha. Eu tenho aqui, no caso, 2 barrinhas sendo comparadas. Ó, eu tenho uma variável aqui que eu quero cruzar, que é o interesse pela política. Que são 4 níveis de interesse pela política. E, inclusive, é aquela nossa IB, lembram da IB, que depois a gente inverteu também? Tá? Então, aqui a gente está usando a IB1, mas poderia usar a... não, perdão. Aqui a gente está usando a invertida, né? A variável original era só B1. E aí a gente está usando aqui a nossa IB1, né? Que é a inversão da escala, porque ela começava, né, do muito interesse, depois ia para o menos interesse. Agora não, ó. Começa do nenhum interesse e vai para o muito interesse, tá? Mas a gente não está olhando uma barrinha só para cada uma dessas 4 categorias, a gente está olhando 2. E as 2 são de sexo. Então, de fato, a gente tem uma pergunta aqui. Será que homens e mulheres têm igual preferência pela política? Essa é a pergunta, né? E é por isso que a gente está cruzando essas 2 variáveis aqui. E aí, o que a gente enxerga? O que a gente enxerga aqui de resultado? Será que homens e mulheres têm a mesma preferência? Não, né? Os homens são azuis e as mulheres o verdinho, né? Poderia até trocar a corzinha aqui, talvez para ficar mais diferente essas 2 cores, né? Enxergar melhor a diferença aqui entre sexo masculino e feminino. Então a gente vê o quê, ó? Que aqui para baixo, que é menor interesse, a barrinha feminina é maior e a masculina é maior. Aí elas, menor, perdão. Aí elas se igualam e aí inverte, começa a inverter, ó. Aí eu começo a ter mais homens, menos mulheres. Mais homens, menos mulheres. Então, parece, ó, então essa palavra é importante, né? Porque a gente não testou, né? Parece que os homens se interessam mais por política do que as mulheres, né? Essa é a nossa conclusão olhando esse gráfico. Mas a gente ainda não pode confirmar, a gente não tem uma segurança, não posso dizer com 95% de confiança, nada disso, porque eu não testei isso que eu estou visualizando, tá? Isso a gente também vai olhar na aula que vem, que a gente vai fazer um teste, tá?
Quase todos os gráficos que a gente vai ver na aula de hoje, nós vamos ver na aula que vem o teste correspondente, ok? Bom, como é que eu faço isso? É no mesmo caminhozinho aquele que a gente viu, né? Porque é um gráfico mais elaboradinho. Na verdade, assim, ó, daria pra fazer naquele que a gente viu, tá, gente? No caminho ali, deixa eu mostrar aqui, né, do que eu tô falando. Os gráficos que a gente tinha visto era aqui, né? Legacy Dialog, ou seja, eu poderia vir aqui em barra e fazer. Tem ali os espacinhos pra dizer, né? Quem tá no eixo X, eu vou querer botar 2 barrinhas de cores diferentes e isso é pelo sexo. Eu posso fazer isso aqui. Mas esse Chart Builder é outra opção e ainda, agora sim, tchau pra ti. Além de ser, né, uma outra opção pra gente aprender, pode ser que vocês achem ela muito mais interessante porque ela é mais amigável, parece, né, essa história de arrastar e de começar a enxergar o que eu tô fazendo. Né? Então parece que dá mais segurança, assim, opa, era bem isso que eu queria ver mesmo, era um gráfico onde ia aparecer os perfis. Vejam que não deu exatamente, gente, tá? Então não quer dizer que esse gráfico é o gráfico que ele vai jogar pra mim. Isso aqui é só uma ideia, tanto que se eu botar uma outra variável aqui, né, que também tenha, né, as mesmas categorias, aqui nem é, ó, só tem 3, né, perfizinhos. Então é só dando uma ideia do gráfico que a gente vai visualizar, tá? Então, o gráfico de barras que a gente quer, então eu vou resetar aqui. O gráfico de barras, o gráfico que eu quero fazer aqui é um gráfico de barras, e é este gráfico de barras aqui, ó. Deixa eu ver se ele aparece o nomezinho. Aqui, ó. Clustered bar. Ou seja, é um gráfico de barras agrupado, vamos dizer assim, né? Para os meus dois, no caso ali, né? Os 2 grupos que eu estou comparando, que é sexos. Deixa eu ver, chegou alguém. Sim. Então, é o que eu faço. Depois que eu selecionei, arrasta para cá. Aqui. E aí nós precisamos colocar, tá? Primeiro, a nossa variável de interesse por política, que nós tínhamos a B1, lembram da B1? Só que ela tá invertida, né? E aí nós criamos a correta agora, que é a IB1, tá aqui ela. Esse vai no eixo dos X. Estão vendo? Ó, vai aparecer, olha só que legal, ele já começa a mostrar, então, eu não sei, eu acho que isso passa mais segurança, tá, gente? Quando a gente vai fazer gráficos mais elaboradinhos, assim, tipo que a gente tá olhando aqui, que são gráficos bidimensionais, tá? Quando são gráficos unidimensionais, aqueles lá que a gente fez na aula passada, são mais rápidos. Então aqui já consegue enxergar, ó, que eu tenho essa variável que vai de nenhum interesse e vai aumentando, né, ó, até mais. Mas eu quero agora comparar o interesse pela política com grupos diferentes, com clusters, grupos diferentes. E estes grupos são homem e mulher, masculino e feminino, que é o nosso sexo, que é F2. Então pega o F2 e joga lá na caixinha do cluster, né, que vai dividir, agrupar, né, o X, tá? Então já vejo que ele botou ali, ó, só 2 barrinhas, porque sexo só tem 2 barrinhas, tá? E, ok. Ó, tá aqui o nosso gráfico. O que ele entrega, então, de fato, é um gráfico de colunas. Opa. Gislaine, fale. Pode falar, Mori. O meu não abriu o ok. O que pode ter acontecido? Vamos ver. Vamos ver. Talvez tu colocou... São só 2 coisinhas que eu tenho que arrastar, tá? Eu vou resetar aqui, tá? Eu escolhi barra aqui embaixo. E escolhi o segundo ali do ladinho, que são as barrinhas verdinhas e verde e azul, uma do lado da outra. Certo? E peguei essa caixinha e arrastei pra cima. Fez aqui? Sim. Aí eu fui lá embaixo e peguei o IB1, que é uma das últimas variáveis que a gente tem ali, ó, IB1. E botei, arrastei pro X, ali onde diz eixo X. Tá. E depois subi um pouquinho ali e peguei a F2, que é sexo, e coloquei lá naquele cantinho em cima, onde diz Cluster on X, Set Color. E soltei. Eu fiz de novo e apareceu. Tá. Ok. Talvez tenha colocado esse F2 na caixinha aqui de contagem. Pode ser isso? Tá? Ok? Obrigada. Que daí não libera, porque aqui esse gráfico ele vai pedir que eu coloque alguma variável para fazer o agrupamento, tá? Ok. Eu vou fazer o gráfico de novo aqui, né? Sim, fiz o gráfico de novo. Ok. Então, o que a gente tem aqui é um gráfico de colunas, mas vejam que a gente enxerga a mesma coisa que a gente tinha lá, né, no que eu tinha mostrado, que quando eu olho nenhum interesse, a barra das mulheres é muito maior, né, do que a dos homens,
certo? E que isso vai invertendo. Não vai invertendo. O que a gente fez errado? O que vocês acham que a gente fez errado aqui? Vamos ver se alguém percebe. Primeiro eu vou inverter, tá? Pra gente ter a coisinha bem igualzinha que a gente tinha lá, que eu acho que fica melhor pra gente enxergar. E vocês perceberam, ó, só transpôs o gráfico. Não é o gráfico que eu tinha projetado lá antes. Porque lá eu tinha visto o quê? Que quando eu olhava nenhum interesse, eu tinha bem mais mulheres e menos homens. Depois tinha ficado igual, lembram? E depois tinha invertido. Aí eu tinha mais homens, menos mulheres. Por que agora não apareceu isso? Número e percentual? Exatamente, gente. E isso é muito, muito comum. Muito comum acontecer. Tá? Por que deu essa diferença? É o número e percentual, né? Aqui eu tô contando casos e eu deveria estar olhando percentuais. Mas por que quando eu olhar percentuais isso vai se corrigir e aqui contagens isso eu não consegui enxergar? Por quê? Porque o número de homens e mulheres não é igual. Exato, o número de homens é menor que o grupo de mulheres, tá? Então é injusto, né? Eu comparar isso por quantidades. Eu preciso proporcionalizar, tá, gente? Como é que a gente faz isso aqui? Em Elements, eu tenho que selecionar as barrinhas. Deixa eu ver. Isto. Elements. Onde é que não está aparecendo? Acho que eu tenho que dar... Eita, acho que eu tenho que dar duplo clique para aparecer. Elements, Properties, Estatísticas. Não está abrindo, gente. Eita. Tá. Ai, que mudou. Ó, viram? Mudou da minha versão que eu tinha aqui, tá? Eu vou tirar. Eu não quero, na verdade, que apareçam as contagens. Onde é que tá isso, gente? Mudou. Onde é que estão as estatísticas? Não é a contagem que eu quero, não. Onde é que estão as estatísticas? Aqui. Escala. Já vou achar, gente. Onde é que tá você? Variáveis. Era pra ser nesse eixo aqui, porque é no eixo das contagens que eu preciso, ao invés das contagens... Cancela. Eu acho que tem que ser na hora que eu fiz. Deixa eu ver aqui, gente. Chart Builder. É aqui. Perdão. Não é na hora de a gente editar, não. Na hora da gente fazer o gráfico. Aqui, ó. Onde diz a contagem. A gente precisa pedir o percentual. Tá? Desculpa. Tá? Que quando não aparece, alguém fechou essa barrinha, por exemplo, tá? Essa caixinha, é só clicar aqui, ó, vai abrir a caixinha de novo. Tá? Então, a gente precisa trocar aqui para percentagem. E na hora, viram que ali, ó, percentagem antes, né? Deixa eu botar aqui, tava contagem, percentagem, tinha um ponto de interrogação aqui? Não, né? Era um parênteses mesmo. Eu tenho que dizer quais são os parâmetros, ou seja, em que sentido eu tenho que fazer o percentual. Porque eu tenho a opção de fazer o percentual entre homem e mulher. Eu tenho a opção de fazer o percentual entre os níveis aqui da variável interesse por política. Ou eu poderia fazer o percentual em relação ao total, independente das duas categorias, né?
De fato, o que eu preciso aqui é em relação a homens e mulheres, né? Porque é justamente isso que a gente estava olhando ali, que por homens ter menos homens e mais mulheres, que a gente não conseguiu enxergar aquela diferença, né, de interesse na política, sendo menor para as mulheres e maior para os homens. Então, eu preciso calcular o percentual entre a variável, né, entre os níveis, né, entre as categorias, entre cada uma dos níveis, né, da variável, das categorias, perdão, cada uma das categorias da variável que está na legenda. Né? Então, ele vai calcular a probabilidade para cada uma das cores, é isso que ele está dizendo aqui. Tá? Então, vai calcular o percentual dentro das mulheres e depois o percentual dentro dos homens. Tá? É isso que a gente quer. Continue e apply e ok. Agora sim vai ser o gráfico certo. E aí a gente transpõe o gráfico. Ó, e aí agora está o nosso gráfico, aquele que a gente tinha visto antes. Que na hora que eu olho nenhum interesse, eu tenho mais mulheres do que homens, pouco interesse se iguala, e algum interesse e muito interesse começa a ter mais homens, menos mulheres. Mais homens, menos mulheres. Certo, gente? Fiz uma confusão aqui. Alguém se perdeu no meio da minha confusão? Querem que eu faça de novo? Tá tranquilo? Para mim, tranquilo. Tá, gente, perdão então, tá? Agora, tá? Nós vamos olhar o mesmo, né? É a mesma comparação. Bom, eu já tinha dito aqui, né? Que isso que a gente estava enxergando, depois a gente vai ver um gráfico, eu já tinha falado, né? Que a gente vai ver um teste para ver se isso aqui é verdade ou não, né? Ou seja, se isso é significativo ou não. A gente vai ver aqui um outro gráfico, tá? Que é chamado, muitas vezes, né? Chamado de pirâmide, onde a gente consegue enxergar a distribuição de um caso e de outro caso, tá? E aqui a gente poderia deixar, talvez, as contagens ou os percentuais, né? Mas aqui não teria grande problema, talvez, em olhar os percentuais. Porque aqui o grande motivo, o grande objetivo de fazer esse gráfico aqui é olhar a distribuição desta variável, né? Qual o interesse pela política, em cada um dos dois grupos, mas não compará-los. O único cuidado, então, que fica do gráfico anterior, né? Que se a gente quiser fazer a comparação, a gente não poderia estar fazendo as contagens aqui embaixo, tá? Precisaríamos estar olhando, né? Pedindo também a troca para percentuais, tá? Porque senão a gente está fazendo aqui, né? Uma comparação injusta, né? Porque as barras das mulheres são sempre maiores do que as dos homens. Porque a gente tem mais mulheres do que homens. Tirando aqui, né? Só aqui que daí as barrinhas perdem. Mas mesmo assim, essa diferença que existe aqui é muito maior, né? Os homens têm mais interesse do que as mulheres, se a gente olhar isso proporcionalmente. E aqui a gente sabe que é verdade. Só que a gente viu, né, no gráfico anterior, que a proporção de homens que tem algum interesse é maior do que as mulheres. Só que aqui a gente não está olhando proporção e sim contagem, tá? Mas geralmente este gráfico, eu estou só mostrando para vocês aqui, que ele é mais utilizado quando... É como se eu estivesse jogando, né? Como se fosse dois gráficos. Pensa, é como se fosse dois gráficos de barras, daqueles que a gente viu na aula passada, né? Um para um lado, outro para o outro. É como se eu tivesse pedido, feito lá um split file. Lembra do split file? Que eu divido o meu banco de dados de acordo com alguma característica. Então, eu dividiria o conjunto de dados, meu banco de dados, né? Faria o split, né? Da variável sexo e iria lá pedir o gráfico de barras. Ia sair este gráfico para os homens, separado, e este gráfico para as mulheres, separado. Tá? É mais ou menos essa a ideia desse gráfico, tá? É eu colar dois gráficos um do lado do outro, tá? Como eu faço isso? Aqui, no mesmo caminho que a gente estava, tá? Então, reset aqui. O gráfico aqui que a gente vai fazer, ó, é um histograma, e tá ali ele, ó. É como se eu estivesse olhando, né? A distribuição das duas variáveis, uma do lado da outra. Querer comparar as duas variáveis, tá? Então, é esse aqui. Jogo lá pra cima. E aí a gente vai colocar a mesma coisa que a gente tinha antes, né? A variável que eu quero olhar a distribuição, ó, qual é a variável de distribuição? É o interesse pela política, o IB1, jogo aqui. E a variável de split, ó, até o nome da variável mesmo, né? A mesma ideia aquela que eu falei pra vocês do split, né? É dividir, né? É sexo, que é F2. Então, pego o F2 e boto lá na caixinha de split variable. Ok? Se a gente quisesse mudar, aqui apareceria, né?
eu ver. Aqui eu acho que a gente tem a opção de trocar a contagem. Não, nem temos a opção de trocar a contagem nesse aqui não, gente. Esse aqui é realmente a contagem, porque o objetivo é ver a distribuição dos dados, tá? Ou seja, não tem aquela ideia de comparação não, tá? E, ok. E tá ali então, né, ó, a ideia de olhar a distribuição pro lado de cá, a distribuição pro lado de cá. Talvez aqui seria bem interessante, eu vou colocar pra gente ver, tá? Vou trocar lá a variável. Vou trocar aqui, ó, voltei. Acho que ficaria mais interessante, talvez, enxergar. Ao invés do IB1, que é o interesse da política, vamos ver a confiança social, que é confisoc. Então, vou trocar. No lugar do IB1, eu vou colocar a confiança social. Porque daí faz mais sentido usar esse gráfico, tá? Porque é um histograma. Lembrem lá que a gente falou que histograma é um gráfico para variáveis quantitativas. O que não é o caso do interesse da política, né? O interesse da política é uma variável qualitativa, categórica, tá? E já a confiança social, sim, que é o nosso indicador que a gente criou. Aí eu vou dar um ok, ó, e aí sim eu vou enxergar como se comportam as duas variáveis. Certo, gente? Vamos pensar que a gente não tem essa variável, mas talvez para vocês entenderem mais a ideia aqui, imagine que eu estivesse medindo a altura de homens e mulheres. Então, ao invés de confiança social aqui, ó, a minha variável fosse altura, né? Então, apareceria lá, talvez mais pro lado, né? Talvez não, né? Esperaríamos, né? Essas barrinhas dos homens mais para cima e a barrinha das mulheres mais para baixo, né? Mulheres são mais baixas do que homem. Ou, por exemplo, renda, né? Verificar, então, se existe a disparidade entre salários de homens e mulheres, né? Será que vai aparecer o salário dos homens mais para cima, o salário das mulheres mais para baixo? Certo, gente? Então, seria mais para variáveis quantitativas, porque essa é a ideia de olhar o histograma, um do ladinho do outro, tá? Mais um slide ali que eu acho que é importante eu trocar, né? Porque eu acho que complicou o entendimento. Porque não é o objetivo, né? O histograma aqui é feito para variável qualitativa, quantitativa, tá? Aqui o que a gente vai comparar? Então veja que a gente vai voltar e fazer o mesmo gráfico que a gente fez, né? Só que agora a gente vai deixar ele em colunas, tá? Mas é o que já chega, é o que sai, né? Quando a gente pede lá é o que ele entrega, apesar de estar escrito barras, né? Ó, só eu descer ali um pouquinho, ó. É o gráfico de barras que a gente pede, de fato, né? A gente vai pedir este aqui de novo, tá? Ele vai sempre nos entregar a primeira vez, né? A primeira versão, um gráfico de colunas, porque os retângulozinhos, né, estão todos em vertical. A gente que foi lá e pode inverter, né, se for de interesse. O que a gente quer cruzar aqui? Qual é a pergunta? Será que o motivo de compra tem diferença em relação às idades? Vamos olhar o que é motivo de compra, tá, gente? B22. Deixa eu abrir, acho que eu não abri o meu questionário. Não, deixa eu abrir o questionário. B22. Aqui, ó. O B22 diz o seguinte: comprou de propósito determinados produtos por razão de ordem política, ética ou ambiental. Né? Então, quer saber se a pessoa decide, né? A pergunta é sim ou não. Você decide comprar determinado produto, levando em consideração razões de ordem política, ética ou ambiental? É isso, né? Sei lá, mais ou menos aquela coisa assim, não usou poluentes, é um produto, sei lá, vegano, não testa em animais, tá, gente? Tô aqui chutando, seria mais ou menos essa a ideia, tá? E eu quero saber se essa decisão, sim ou não, se compra ou não por essa razão, tem diferença dependendo da idade, da classe de idade, tá? Então, olhando aqui, o que vocês me dizem? O que parece? Sim, azul, verde, não. Então, o que parece? Ó, pessoas até 30 anos e... Então, até 50, né? Então, né, até 30, de 31 a 50, até 50, tem uma... Né, tem a proporção de pessoas que dizem sim é maior do que as pessoas que dizem não. Então, né, parece que as pessoas mais jovens tendem a dizer sim, a comprar por razões de ordem política, ética ou ambiental. Quando a gente chega nessa classe, né, nessa faixa etária aqui de 51 a 65, essa proporção se iguala. Então não há diferença entre comprar ou não comprar por aquelas razões. E quando a gente olha a faixa de idade dos mais velhos, aí há uma disparidade bem grande no outro sentido.
Então, as pessoas acima de 65 anos tendem a não comprar, né? Na verdade, assim, elas compram, mas não olham, né? Não compram ou deixam de comprar em função de razões de ordem política, ética ou ambiental, tá? É isso, então, a nossa interpretação. Como é que eu faço isso, então? É B22, né? Aqui em gráficos, exatamente o gráfico que a gente já tinha feito antes, o primeiro eu acho que a gente fez, né? Então, reset. É um gráfico de barras duplas aqui, né? Clusterizadas, né? Subo. E aqui no eixo dos X, nós vamos colocar a nossa variável de compra, que é sim e não, aquela B22. Tá aqui. B22, tá? Foi isso que a gente fez? Deixa eu só olhar lá o resultado no final das contas. Não, mentira, ó. O sim não tá na escala. Estão vendo aqui, gente? Tá? Daria para fazer também, né? Só que eu teria o inverso do gráfico. Aqui eu teria 4 categorias e aqui eu teria 2 grupões de barras, do jeito que eu tô fazendo lá, tá? Ou seja, depende de quem tá fazendo a pesquisa, se prefere uma coisa ou outra. Mas não, então na verdade o B22 vem pra cá, ó. Vai ser a legenda e a idade 2 é que vem para este eixo aqui, ó. Tá? É isso que a gente tem lá. Então se a gente estiver, né, fazendo exatamente o que a gente tem lá, é isso. E a gente precisa, então, fazer as proporções, né, ao invés das contagens. Ah, então tinha um percentual, ó, tem um pontinho de derrogação que eu tinha dito antes, ó. E aí eu preciso dizer em relação a que é, né, esse percentual. Então, se eu quero fazer o percentual entre sim e não, né, que é o que está nas legendas, para eu poder comparar, que eu acho que basicamente é isso que faz sentido para nós, concordam? Eu quero que esses dois percentuais aqui, né, ou seja, que se eu somar todos os azulzinhos dê 100% e que se eu somar todos os verdinhos dê 100%. Então, o meu percentual tem que ser em relação ao que está na legenda, né? O sim e não, o B22. Então, em relação a este aqui, ó, né, a variável que está na legenda. Continue e apply e ok. Tá aqui, né? Daí a gente consegue enxergar, né, esta comparação. Tá? Se quiséssemos colocar um inverso, né, daí vai depender de quem está interpretando ali, se faz mais sentido, né, colocar a variável que está na legenda aqui no eixo do X e o que está no eixo do X é que coloca lá na legenda, tá? Isso vai depender da interpretação. Tranquilo? Mais um gráfico que a gente tem aqui. Esta aqui, se eu não me engano, também vai ser outra, só para lembrar, né? A gente vai fazer um outro teste aqui. Ó, então vejam, as duas variáveis são categóricas, tá? Mas essa variável categórica aqui, ela é binária, do tipo sim e não, certo? E aí, dependendo, tem testes em que quando a variável é nominal, que é o caso desta aqui, e esta é ordinal, determinado teste é que é indicado, tá? Então, depende do tipo de escala das minhas variáveis, eu vou usar um teste ou outro, tá? Então, esse teste aqui, que parece para nós que pessoas mais jovens tendem a comprar por essas razões e pessoas mais velhas tendem a não comprar por essas razões, nós vamos lá testar isso na aula que vem para ver se é mesmo significativo este resultado, né, que a gente visualiza aqui no gráfico, tá? Aqui a gente vai olhar um box plot. A gente fez uma coisa bem parecida, né, na aula passada, só que na aula passada a gente tinha colocado aqui todas aquelas variáveis de os 8 itens, né, para a migração. Aqui o que a gente vai fazer nós vamos olhar uma única variável, que é confiança social. Então não é igual a gente tinha lá as 8 variáveis, né? A gente vai querer olhar a confiança social e cruzar a confiança social com uma outra variável categórica, ou seja, onde cada categoria dela vai virar um box plot, tá? É como se eu estivesse fazendo cada box plot separadinho, né? Se eu tivesse feito lá um split da variável classes de idade, né? Então eu queria saber como se comporta, né? Como é que é a distribuição da confiança social entre os mais jovens, entre os de 31 a 50, entre os de 51 a 65 e entre os mais velhos com mais de 65, tá? Olhando isso, o que a gente consegue enxergar? Lembra que eu tinha dito, né? A ideia do box plot, primeiro, né, de forma geral, dentro da caixinha, não, de forma geral não, sempre, dentro da caixinha a gente tem 50% dos dados, os dados centrais,
Então, de cada lado da caixinha aqui eu tenho 25% dos dados, aqui 25% dos dados. Porque aqui eu tenho o primeiro quartil, aqui eu tenho a mediana ou o segundo quartil, e aqui eu tenho o terceiro quartil. Aí os prolongamentos aqui, aí sim, de forma geral, né? Tem 25% dos dados aqui nesse prolongamento, então os dados menores, os inferiores, e 25% dos dados para cima, os últimos, os maiores, né? Por que eu digo de forma geral? Porque quando tiver valor atípico, que a gente viu lá como fazer, né? Tem aquela continha lá que diz respeito ao tamanho da caixa, e aí o software vai nos sinalizar, né? Se é um valor atípico ou muito atípico, daí ele botava um asteriscozinho mais para cima ainda. Então, bolinha é atípico, não tão atípicozão, que daí ele botaria separado. Aqui, então, por exemplo, eu não tenho exatamente 25, né? Porque tem alguns carinhas lá que foram resultado atípico, tá? E aí eu comentei também, né, só para lembrar, que os numerozinhos que estão aqui do lado é o número dos indivíduos. Então, esse carinha aqui, então vejam, nessa bolinha aqui, ó, é uma bolinha um pouquinho mais grossinha que aquela lá, porque aqui eu tenho dois indivíduos. Um indivíduo da linha 17 e um indivíduo da linha 733, lá do banco de dados. Tá? Então, esses são os dois carinhas, e mais os 798, dos caras mais jovens que acabaram colocando notas muito mais altas para a confiança social, né? Do que o padrão dos respondentes desta classe de idade até 30 anos. Essa é a ideia. E aqui um outro carinha, o 729, que é o contrário, né? Teve uma confiança social muito baixa em relação ao padrão das pessoas dessa classe de idade. Tá? Essa é a ideia, então, de interpretação. Olhando agora além disso, né? Então, interpretamos para esse, interpretaria para esse, para esse, para esse. O que é interessante a gente olhar aqui é como estão dispostas as distribuições. Talvez não apareça tanto, porque eu estou olhando toda a distribuição, né, gente? Mas dá para ter uma ideia o quê? Que parece ser um pouco mais alta a confiança entre os mais jovens e os mais velhos. Ó, tá mais para cima, né, a caixinha. E aqui as caixinhas dão uma caidinha. Então, em idades intermediárias, cai um pouquinho a confiança social. Certo? A gente vai ver, eu vou dar um pulinho só para mostrar para vocês. A gente vai fazer esse teste também na aula que vem, né? Verificar se a confiança social tem diferença quando a gente compara a idade. E a gente compara isso em termos médios, que é exatamente este gráfico aqui. Então, nós vamos fazer esses dois agora na sequência, tá? Esse gráfico aqui é exatamente a ideia deste aqui, o cruzamento, né? Eu tô querendo olhar a confiança social comparada nas 4 classes de idade. Só que aqui eu tô olhando, né, a distribuição de todas as pessoas, de todas as confianças, né, as notas de confiança social nas 4 classes. E aqui eu tô olhando só ponto médio. Só resumão, né, de todas aquelas informações que estavam no boxplot, eu vou lá, junto tudo e pá, média, tá aqui. Certo? Essa é a diferença. Então vamos primeiro a este aqui, fazendo os boxplots. Chart Builder, reset. Então, a gente quer fazer box plot, certo? E a gente quer o box plot, esse aqui se a gente estivesse fazendo, né, cruzando mais uma variável, tá? Daí eu teria mais uma divisão. Aqui no caso, ele já é, apesar de estar escrito simples aqui, vou botar ali para vocês, ó, arrasto. Ele já vai cruzar duas informações, tá? Então eu vou colocar no eixo do Y é a minha variável de distribuição, o que eu quero comparar como estão distribuídas para cada um. Então vai fazer um box plot diferente, uma distribuição da variável Y, uma diferente para cada categoria que tiver aqui no X. Então, olhando o que a gente tinha lá, no Y deve ir confiança social. E no X, ó, então já está até mostrando aqui, ó, que ele vai fazer vários box plots. Então, cada um dos box plots aqui embaixo vai ser para uma das categorias. Então, precisa ser uma variável categórica aqui no X, tá? Então, a variável idade, né? Idade 2. Aqui no X. Ok? Esse aqui, se eu quisesse colocar, por exemplo, mais sexo junto. Então, daí ele faria um box plot para 30 anos para mulheres e um box plot até 30 anos para os homens. Tá? Então, esse aqui estaria cruzando mais uma variável, ok? Ok. Tá ali, então, né, aquilo que a gente tinha mais ou menos percebido, que, né, a confiança social parece ser um pouquinho maior nos mais jovens e nos mais velhos. E nas pessoas de idade intermediária, ela cai um pouquinho.
E a gente viu que a gente consegue enxergar isso bem em termos médios se ao invés de eu fazer este gráfico aqui, então eu vou vir aqui, só relembrando, né, gente, lembram que quando a gente aperta nesse botãozinho, eu podia ir de novo aqui, ó, gráfico e chart builder, tá? Mas se eu voltar aqui nessa caixinha, ele sempre me mostra todos as últimas análises feitas, né? Hoje a gente só fez construção de gráfico, ó. Por isso que foi a aula de ontem, que era o teste ET, lembram? Aqui a gente fez o intervalo de confiança e aqui a gente fez o teste de hipótese lá para saber se a média da confiança era 5 ou não. Tá? Então voltamos aqui e ao invés de fazer um box plot, então reset, nós vamos agora fazer um gráfico é tipo o gráfico de perfil que a gente fez antes, lembram? Que era o de linha, tá? E nós vamos pegar este gráfico aqui, linha simples, e nós vamos colocar, ó, no eixo dos X, igualzinho a gente fez ali no box plot, tá? Então, primeiro, aqui no eixo dos Y, a variável que a gente está querendo ver a distribuição, lá era a distribuição, né, aqui no box plot, a confiança social, aqui a gente vai querer só a média, tá? Vocês vão ver que vai aparecer, inclusive, a média ali, mas eu poderia trocar, tá? Então, confiança social é o meu Y, tá? Ó, tá aqui média, mas eu poderia, por exemplo, se eu colocar a mediana, gente, vou deixar a média, depois a gente vem trocar. Mas se eu botar a mediana, vai aparecer exatamente onde está essa barrinha escurinha aqui, né? A barrinha do intermediária da caixinha é a nossa mediana, tá? Se eu marcasse o mínimo, por exemplo, ia estar mostrando aqui no zero para esse carinha, ó, no 729. Todos eles estariam no zero, ó. Todos eles em mínimo é zero, tá? Então dá para usar um outro valor, né? Tem outros valores aqui, ó. Percentual, variância, tem um monte de opção, tá? O padrão é média, e é o que nós vamos fazer aqui pro nosso exemplo. E eu vou querer, então, que cada ponto da barrinha, então aqui, né? Cada média que for calculada para confiança social, seja para uma das categorias da idade. Isso vem aqui no eixo dos X, tá? Então vai aparecer aqui um perfil só, que vai ser o perfil onde vou conseguir enxergar essa diferença da confiança social média nas 4 categorias de idade, tá? Então, ok. Ó, tá ali, ó. Certo? A gente consegue dar um duplo clique aqui, ó, e cortar. Vamos ver se eu lembro onde é que é. Porque ele tá lá em cima, né? Porque ele começa no 0. Mas a gente poderia dar uma ampliada aqui, cortar aqui, por exemplo, no 3, né? Porque daí eu fico com um gráfico um pouquinho, né, dando mais ênfase. Vamos ver se é dando um duplo clique aqui. Escala. É aqui mesmo, ó. Então eu dei um duplo clique ali no eixo aqui, né, do Y. Aí, opa, agora não entrou. No eixo do Y, aqui. E aí tem aqui escala, e ele começa no 0 e vai até o 5. Então agora eu posso trocar aqui, ó. E ele está dizendo os meus dados, inclusive, ó, isso que eu não tinha percebido, ó. Ele já diz que os meus dados, o mínimo, a menor média que se observou ali é 4,06 e a maior média é 4,72. Então ele está dizendo, né, não vai colocar um valor menor do que 4,72, porque daí não vai aparecer no gráfico. E nem um valor maior que 4,02, porque daí também não vai aparecer no gráfico. Tá? Mas eu poderia colocar 4, talvez, então. Não sei se não ficaria muito esmagadão. Vamos tentar o 3. E dou um apply, ó. 4, vamos ver como é que fica com 4, então. Talvez ele fique muito... Né? Daí talvez a gente esteja forçando muito a barra, gente. Importante até eu falar isso. Isso eu falo quando eu dou a aula para meus alunos de problemas gráficos. Eu vou até abrir, se vocês me permitirem, eu vou abrir uma aula minha aqui, que é bem interessante o quanto... deixa eu só chegar lá. O quanto os gráficos podem nos enganar. É assustador. Esse exemplo aqui é um exemplo onde a gente poderia estar roubando, né, usando os dados para roubar. Deixa eu lembrar qual é a minha aula, acho que é essa aqui. Deixa eu só ver. Aqui tem vários, tá? Ó, exemplo de manipulação com os gráficos. Esse aqui tá até o nome da emissora. Eles estão fazendo... Mas tinha um que é de uma pesquisa política, tá? Eleições. Aqui, se eu não me engano, já é o resultado da eleição, tá? Eu acho que não é percentual de pesquisa. Não sei, tá, gente? Mas isso aqui eu sei que tem várias, né, pessoas que vão se trocando essas coisas gritantes de diferença em gráfico. Me digam se vocês percebem isso. De fato, o gráfico correto deveria ser esses daqui, ó. A
comparação entre as duas barrinhas, certo? Porque a gente não tem... a gente tem o que aqui? Um ponto, um pouquinho mais de um ponto de diferença, né? Um ponto percentual de diferença entre os dois candidatos. Pensando lá no que eu falei agora, quando eu estava falando de margem de erro, se isso aqui é uma pesquisa eleitoral e não a definição do resultado, né? Da pesquisa lá, da eleição, se isso aqui for resultado de pesquisa eleitoral, não dá pra dizer que o cara tá tão na frente, este aqui do vermelhinho, do que esse aqui do azul, certo? Mas se eu mostrar o meu resultado desse jeito, e vejam que é o mesmo resultado, gente, tá? Aqui só tá arredondado para uma casa decimal, mas é o 50,66, e aqui uma casa decimal, mas é o 49,07. E olha só, o que eles fizeram aqui? Exatamente o que eu acabei de fazer aqui, essa roubadinha. Porque o gráfico era assim, ó, né? A gente olha... Gente, é quase diferença nenhuma. Lembra ali que era 4,07 para 4,70 e tantos, né? Diferença pequena de médias, né? Mas aí eu quero mostrar que é grandona a diferença. E aí eu fui aqui e pá, cortei aqui, né? Engoli parte do meu eixo e fiz parecer... Eu não tô mentindo, gente. Eu até posso vir aqui e dizer, ó, tem aquela parte ali que a gente consegue pedir para mostrar, ó. Mostrar, eu posso até mostrar, que nem eles estão mostrando ali, ó. Mostrar os valores. Mas eu não tô inventando nada. Tá aqui o eixo e tá aqui os valores, ó, tô dizendo ali os valores. Mas no momento que a gente olha isso aqui, né, essa caída, parece que a diferença de confiança social entre as pessoas que têm até 30 anos e depois na próxima classe de 31 a 50 é gigante. Que é mais ou menos essa ideia desse tipo de ilusão aqui, gente, tá? Ou seja, não é que a gente esteja mostrando dado incorreto, mas é o risco de usar artifícios de gráfico, manipulação de gráfico para mudar, né? Meio que dar uma ilusão de ótica, né? E as pessoas não perceberem diferenças, né? Entre o que eu realmente quero mostrar, tá? Aqui é outro caso, né? Que mostra diferenças ali entre as barrinhas, né? E mostrando aqui, né? Que ó, essa barrinha aqui, ela tá bem longe. Esse perfil todinho aqui, né? Que é do último fulano ali, não importa quem são os fulanos, tá, gente? Esse último fulano aqui, ó, tá bem longe desses dois aqui. Então vamos pensar lá que isso aqui são pesquisas. Esse cara aqui tá muito... Ah, ok, já deu uma subida aqui. Mas ele tá bem longe de dizer que ele tá ali chegando naqueles dois primeiros. Mas aqui desse jeito, ó, olha aqui, estão bem pertinhos, tá? Então esses são os riscos de não cuidar de escala, né? E essas coisas não acontecem, né? Aqui é outro, ó, onde se vocês olharem, aqui tá outubro, aqui tá maio, e aqui está dezembro. Se a gente for olhar, a diferença entre esses meses é mais ou menos as mesmas, né? De outubro até maio dá 8 meses, né? Por aí. E de maio a dezembro, mais ou menos isso, uns 8 meses também, né? Se eu tô fazendo umas continhas aqui mais ou menos, de cabeça. Então não faz muito sentido que este espação aqui até maio seja gigante e o espacinho de maio a dezembro seja pequenininho. Porque daí parece que a mudança de opinião aqui nesse período foi drástica. Né? Porque em pouco tempo, olha que juntou tudo aqui, ó. Agora está bem diferente, né? Aqui a avaliação, uma gestão, certo? Mas de fato o que está acontecendo é isso. Sim, houve aproximação das avaliações, sim, mas não foi num curto espaço de tempo, foi no mesmo espaço de tempo do anterior, tá, gente? E assim por diante, tá? Aqui eu mostro outros para os alunos, só para mostrar, né, a ideia. Aqui, ó, a diferença de pontos percentuais de 32,7 para 20,9 é 11,8 pontos percentuais. E aqui, entre 14,7 e 13,9, é menos de 1 ponto percentual. E aí, no momento que mudaram as escalas, né, isso aqui pareceu gigante a diferença e esse bem pequenininho. Ou seja, aqui eles cortaram um pedação da barra lá do eixo, da parte de baixo do eixo, fazendo com que parecesse né, muito grande a diferença entre estes dois aqui que eu estou comparando e não tão grande entre estes dois que eu estou comparando, quando na verdade aqui é muito maior do que aqui, tá? Ok, gente? Eu acho que é isso, a gente já olhou, então vamos voltar aqui, né? Então não vamos roubar tanto assim. Deixa eu voltar aqui. É aqui. Escala, vamos botar 3, tá? 3. Tá? E aí aqui a gente vê só a ideia em termos médios, que é o que de fato a gente faz, né? Quando a gente for lá para a aula que vem fazer os testes de hipóteses, a gente faz testes fazendo a comparação em termos médios, tá? E não em termos de distribuição, tá? Então o que a gente faz não é comparar as distribuições, e sim as médias. Deixa eu só aproveitar e mostrar uma última coisinha então.
antes da gente finalizar. Eu vou pegar esse mesmo gráfico que eu fiz, só que agora eu vou botar a mediana. Ó, só para mostrar para vocês. O mesmo gráfico, vou fazer as mesmas edições ali, né? Vamos botar aqui começando em 3 também. E vamos colocar os rótulos. Tem que clicar aqui. Que coisa chatinha essa edição, gente, aqui. E mostrar os rótulos. Feito. Por que esse aqui não entrou? Eu acho que é o mesmo 4, ele não mostra por causa disso? Isso aqui eu nem sabia. Eu acho que deve ser. Que não mostrou esse valor aqui, deve ser o mesmo 4, tá? Esses valores agora são estes daqui, ó. Esse e esse, tá? Que não são estes daqui, porque isso aqui são médias que não aparecem nos box plots, tá? Então, aqui estão as medianas. Feito, pessoal. Eu separei aqui a aula de hoje. Na aula que vem a gente vai fazer... Opa, aqui. Na aula que vem, então, a gente vai seguir a partir daqui, né? Quando a gente olha, começa a ver os testes para identificar se essas diferenças que a gente está enxergando aqui, né? Tipo, de que a confiança, a média da confiança social parece ser menor entre mais jovens e mais velhos e maior entre os mais jovens e mais velhos e menor entre as pessoas com idade intermediária, se isso é ou não é significativo, né? Então, a gente vai ver cada um dos testes, bastante testes, tá, gente? Mas eu prefiro deixar eles juntos, que eu acho que faz mais sentido. Eu vou aproveitar só, né, que daí talvez fique um pouquinho menor para a aula que vem, só para mostrar um outro gráfico que é importante e a gente vai ver a medida na aula que vem, tá? Que é o coeficiente de correlação. Nós vamos ver o gráfico, tá? O gráfico... Opa, eu vou mostrar aqui o gráfico simples, que é mais fácil. Aqui é o gráfico, o scatter plot, ou scatter dot de ponto, tá? Então, é um gráfico de dispersão de pontos, seria isso, né, a tradução. Este é o gráfico que eu quero, é um gráfico simples, onde a gente vai cruzar duas variáveis, uma eixo y, outra eixo x, tá? Como se eu estivesse querendo verificar se existe correlação. Eu quero, né, no primeiro momento, identificar, visualizar se existe correlação entre as duas variáveis e se realmente existir essa ideia aqui de variável dependente, variável resposta e a variável preditora explicativa, a gente daí vai ver na aula que vem como, então, achar um modelo que explique o relacionamento entre esse x e esse y. Né? Então, por exemplo, o y aqui poderia ser, não no nosso banco de dados, né, mas o exemplo que eu dei, o primeiro que eu dei hoje, poderia ser a altura do filho e o x a altura do pai, né? Por que a altura do filho é o y e a altura do x, a altura do pai, que é x? Porque o filho vem depois do pai, né? Então, se existe dependência aqui, é de que a altura do filho dependa da altura do pai, né? Então, eu colocaria aqui a altura do filho, neste lugar, nessa caixinha. Se eu tivesse lá um arquivo, né? Pensa que eu tenho um arquivo com essas informações. Eu botaria aqui a altura do filho e aqui a altura do pai, tá? Uma outra coisa que existe muito, quem tem filhos, né? Filhos pequenininhos, né? Até quando eles têm aquelas carteirinhas, os meus, né? Os meus 2 pitocos lá, por exemplo. Tem um gráfico que aparece na carteirinha de vacinação que vai associando a idade da criança e a altura. A idade da criança e o peso, né? E aí a gente lá, pais, a gente começa a ficar angustiado para saber se os bebês estão dentro dos percentis, aquela coisa toda, né? Se eles não são muito gordinhos ou muito magrinhos, né? Miudinhos, muito baixinhos, muito compridões, né? Então, o que a gente colocaria aqui? O X seria a idade do bebê, né? O tempo de idade, aí lá em meses, por exemplo, né? A idade do bebê. Depois de um tempo lá começa a olhar os anos, né? Mas de fato, né? É um gráfico que vai indo lá, sei lá até que idade da criança. E aqui no Y eu teria 2 Ys, um de cada vez eu colocaria aqui. Uma vez o peso e depois, na outra vez que eu fosse rodar, eu colocaria aqui a altura da criança. Tá, gente? Esse banco aqui não tem muita brincadeirinha para fazer entre X e Y, tá? O que a gente vai fazer aqui é com relação às nossas duas confianças. Nesse primeiro momento aqui, na aula que vem a gente vai tentar fazer essa exploração, tá? Nesse momento pouco importa quem é X e quem é Y, tá? Não vai mudar em nada o que eu vou enxergar aqui, tá? Então, eu vou botar aqui, por exemplo, confiança e bonito. Não vai deixar eu botar assim. E a confiança aqui, tá? Eu poderia fazer isso que eu fiz, né? De arrastar, como eu poderia fazer assim também, tá? Às vezes fica melhor, né? Do que achar ali a caixinha para jogar. Eu quero ver, então, se existe visualmente
uma associação entre confiança social e confiança institucional. Será que, vamos pensar, né? Isso tudo é legal a gente pensar antes de fazer o gráfico, antes de fazer o teste, antes de fazer a análise. Até pra quando aparecer aquilo ali, eu digo, opa, mas não era o que eu estava pensando. Será que eu pensei errado ou será que eu fiz a análise errada? Né? Sei lá, eu fico pensando aqui que eu imagino que quem tem uma confiança nas pessoas, geralmente, né, as pessoas que mais confiam nas pessoas, tende a confiar também nas instituições, né? Ou seja, uma pessoa que confia de forma geral, é mais, né, menos desconfiado de forma geral, tá? Se a gente pudesse dar um nome a isso, certo? E isso a gente vai enxergar no gráfico. É um gráfico de pontinhos, certo? Onde a gente vai olhar, tá aqui a nossa confiança social e tá aqui a nossa confiança institucional, tá? Não sei se vocês conseguem enxergar, mas é bem fraca, mas existe aqui uma nuvem meio diagonal. Uma nuvem mostrando que quanto mais confiança social, mais confiança institucional, tá? Essa nuvenzinha aqui, certo? Que talvez se a gente tivesse lá o nosso gráfico, nossos dados, né? Por exemplo, lá os dados dos bebês que estão lá na carteirinha de vacinação, ficaria muito mais visível essa nuvem de pontos, assim, muito mais enxutinha, né? Os pontinhos mais juntinhos, perto de uma reta ascendente, mostrando que conforme vai passando a idade, então imagine que a idade está aqui nesse eixo dos X, né? À medida que vai passando a idade, a criança vai ganhando peso, ou a criança vai ficando compridinha, vai crescendo, né? Vai tendo mais altura, tá? E aí que a gente vai ver também na aula que vem que isso a gente mede, que se chama então o coeficiente de correlação de Pearson, que é um coeficiente que varia de -1 a +1, que quanto mais próximo dos extremos, né, -1 a +1, mais forte é essa correlação. Aqui a gente está falando todos os exemplos que eu dei, né, de correlação positiva, porque à medida que aumenta um, tende a aumentar o outro, né, então essas nuvenzinhas aqui no gráfico tendem a ser ascendente, né, e não descendente, né, não tá viradinha para cá, tá viradinha para lá. Vocês estão achando que eu sou louca, gente? Ou alguém consegue enxergar que tá mais assim? Me ajuda, por favor. Por favor. Sim, consigo observar a tendência. Pouquinho, é bem ruizinha, gente. É bem baixa mesmo. A gente vai calcular na hora que vem essa correlação aqui. Não é forte, de fato, tá? Mas é isso que a gente tem que ir treinando. Lembra que eu falei, né? É treino. A gente tem que ir treinando os nossos olhos e até fez sentido aquilo que eu tinha falado antes, né? Será que? Ah, sim, acho que faz sentido. Uma pessoa que é, né, com mais confiança social tende a ter mais confiança institucional. Né? Uma pessoa mais desconfiada das pessoas também é mais desconfiada das instituições. Né? Então, essas duas variáveis tendem a andar juntas, né? Que é essa ideia aqui, tá? Ok, gente? E eu acho que de gráfico era isto. E aí a gente deixa, então, as medidas e os testes. Então, na aula que vem, a gente vai calcular o coeficiente de correlação, tipo, para esse exemplo aqui, né? Eu posso dar um spoilerzinho dele aqui, ó. É Analyze, Correlate. Vamos só calcular ele, tá? Na aula que vem, a gente começa... vai relembrar, a gente não vai começar daqui. A gente vai relembrar. Então, vem aqui, ó, em Correlate, Bivariate. E aqui eu vou colocar as nossas duas variáveis juntas. Eu posso colocar várias variáveis, tá, gente? Aí o que ele vai fazer, ao invés de dar uma correlação só, ele vai dar várias correlações entre todas as variáveis que eu colocar aqui. E vai nos entregar o que se chama de matriz de correlação. Talvez vocês já viram em algum artigo alguém colocando essa matriz de correlação. E aí tem autores que vão lá e pintam as correlaçõezinhas que são mais fortes, né, mais próximas de 1 ou de -1. Coloca junto, às vezes, ou pinta, né, mais forte quando a correlação, além de ser mais forte, ela é significativa. Tá? Isso tudo a gente vai ver também na aula que vem, a questão da significância. Aqui vai calcular, tá? Olha, vai fazer o teste aqui, ó. Teste de significância. Mas eu não vou falar dela agora, tá? Da significância. Deixa pra lá que vem que a gente vai falar de testes. Só vou olhar quanto vai dar o coeficiente de correlação de Pearson. Vejam que aqui tem o Spearman também e tem o Kendall. São dois coeficientes de correlação chamados não paramétricos. A gente vai ver alguma coisinha também de não paramétrica na aula que vem, tá? E eu só vou usar esses dois quando eu não puder usar este. Também vou falar o porquê, que é a questão da normalidade, distribuição normal. Nós vamos falar um pouquinho dessas coisas então na aula que vem, tá? Aí venham com bastante vontade, porque é pesadinho, como eu tinha dito já, né? Aí eu dou um ok, ó, nem olhei ainda, mas o que a gente espera? Um R positivo, né, ó, aparece aqui uma nuvenzinha subindo, um R positivo, mas não tão grande assim, não deve ser algo tão próximo de 1, não. Deve ser até menos do que 0,5, vamos lá. Olha aqui, ó, 0,31. Ou seja, está mais perto do 0, que seria uma não correlação, do que próximo do 1, que seria uma correlação perfeita, tá?
E a gente vai falar sobre isso, então, a gente vai dar mais exemplos daí na aula que vem, né? Falar sobre a correlação. Eu vou chamar a atenção que correlação aqui, né? Coeficiente de correlação de Pearson é só linear, né? Então, se tivesse algum tipo de relacionamento quadrático, por exemplo, ó, aqui é um correlacionamento, aqui, né? Vamos na média. Aqui a gente tem um relacionamento entre as duas variáveis, tá? Então, por exemplo, se eu fosse correlacionar a confiança social, se eu fosse fazer um gráfico de dispersão, vamos fazer, só para ver, um gráfico de dispersão, aqui, né, de scatter plot, né, gráfico de dispersão de pontos, da idade, que a gente tem idade, né, ok, define, da colocar a idade, reset, idade no eixo X e a confiança social no eixo Y, então vamos lá, idade, daí tem que ser métrica, não pode ser categórica, tá, tem que sempre só aqui só vai variável escalar, tá, para calcular correlação, então idade é X e confiança social é Y. Ok. Ó, é muito ponto, não dá pra enxergar muita coisa. Mas tá mais ou menos, ó, tem aqui, né, se eu for pensar aqui numa poluiçãozinha de pontos, dá mais ou menos essa ideia aqui, ó, de quadrático. Estão vendo? Isso aqui parece mais uma parábola. E aí eu não posso calcular coeficiente de correlação. Não posso testar a correlação. Porque a correlação, essa que a gente falou aqui agora, né, que deu 0,31 nesse nosso exemplo aqui, ó, ela é correlação linear entre duas variáveis métricas. Tá, gente? Mas daí a gente fala mais sobre isso na aula que vem. A aula de hoje, então, é um pouquinho mais curtinha. Deixa eu voltar aqui. Eu vou parar a aula agora, né? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida...